Você já tentou parecer confiante, mas por dentro era como se você se sentisse como uma fraude? Por exemplo, tu entrar numa sala com a postura certa, com o discurso gravado na sua cabeça, mas por dentro tava martelando ali, cara, eu tô fingindo, isso não sou eu. É como se você fosse um ator que tava atuando um papel que não é você de verdade. É como se você estivesse vestindo uma roupa. Ela encaixa certo, mas tu sabe que tem algo te apertando ali por dentro. O teu corpo sabe que tem algo de errado. A gente vive numa cultura que trata a confiança como se ela fosse um traço de personalidade que você nasce com ele, como se fosse um dom herdado. Só que na verdade, não é bem assim. Não é você nasce confiante ou então você não tem confiança, você tem que fingir isso pro restante da sua vida. Não é como se ela fosse algo automático, porque se fosse, tu não ficaria se cobrando tanto pra parecer confiante. Tu não ficaria se perguntando, às vezes, por que todo mundo parece tão confiante e seguro de si mesmo, menos eu? A ideia que eu quero passar pra vocês é que na terapia não existe confiança sem vulnerabilidade. Tudo aquilo que você tenta controlar demais começa a te controlar. Como essa confiança exacerbada que você tenta parecer, ela acaba te controlando, porque o medo de não parecer confiante faz você ter atitudes que acabam te causando ainda mais essa sensação de falsidade aqui por dentro. E a pergunta que a gente tem que se fazer não é como que eu faço para ser mais confiante, mas na verdade a pergunta é o que eu faço quando essa insegurança aparecer novamente? Porque talvez o problema não seja essa falta de confiança. Talvez seja a guerra que você trava constantemente dentro de você mesmo contra essa insegurança que te consome diariamente. E hoje eu quero te mostrar o porquê que essa confiança ela não nasce do nada, mas ela nasce da capacidade de seguir em frente, mesmo quando ela não existe. Existe um mito muito forte na nossa sociedade de que pessoas confiantes, elas nunca duvidam, nunca sentem medo, elas nunca vão hesitar em momento nenhum. Só que a confiança ela não é esse estado permanente, uma certeza inabalável que nunca cai. É como se pessoas confiantes, elas não pudessem sentir o chão tremer, ou elas não duvidam de si em momento nenhum. Só que na verdade isso não é só falso, perigoso também acreditar nisso. Quando você acredita nesse mito, toda vez que aparece uma dúvida, você conclui que tem algo errado com você. Surge aqueles pensamentos de, putz, se eu tivesse no caminho certo, eu não me sentiria dessa forma. Se eu fosse realmente confiante, eu não estaria com medo agora. E pouco a pouco, você passa a tratar essa dúvida como se fosse um defeito, quando, na verdade, ela é mais um sinal de que você é um ser humano que tem sentimentos, que sente o que está acontecendo no seu ambiente ao redor. E a verdade é que pessoas confiantes, elas também sentem medo, por mais que possa pintar essa imagem atualmente de que não. E elas também pensam em desistir às vezes, elas também pensam em se questionar, em boa parte do tempo, na verdade. A diferença é que elas não usam essa dúvida como um veredito sobre quem elas são, ou sobre as próprias capacidades. A confiança ela não é a ausência do desconforto, ela é a disposição de permanecer, mesmo quando esse desconforto aparece. Geralmente as redes sociais vendem aquela ideia de que a gente deve ter uma confiança inabalável, de que a gente não deve ter sentimentos de medo, insegurança, esse desconforto mesmo. Só que a questão é que o que eles vendem é uma evitação emocional. E toda forma de evitação emocional, ela cobra um preço muito alto depois. Esse mito, ele não vai te fortalecer. Na verdade, ele vai te paralisar, porque ele vai te fazer esperar um dia em que você não vai mais sentir medo. E a partir daí, você pode viver. Como psicólogo, eu vejo isso acontecendo diariamente dentro da clínica, com pacientes e até mesmo com pessoas com quem eu convivo. Pessoas inteligentes, sensíveis, capazes e que funcionam muito bem para o mundo. Só que dentro de si mesmos, eles têm aquela sensação de que eu sou uma fraude, eu não sou o suficiente, eu não consigo. E eles acreditam em uma ideia muito específica, geralmente, a de que quando eu me sentir pronto, aí sim eu vou agir. Só que é justamente essa lógica de agir depois de sentir que mantém eles nesse ciclo. Porque a confiança ela não aparece antes do movimento. Ela surge durante e como consequência dele.
O que acaba paralisando essas pessoas não é essa falta de potencial. Na verdade, é a tentativa constante de eliminar um desconforto antes de conseguir viver a vida. O que eu vejo na maioria das vezes são pessoas que esperam uma autorização interna que acaba nunca vindo. Elas esperam esse medo ir embora, esperando uma certeza absoluta, como se fosse um farol mostrando a direção correta que elas têm que seguir. Só que a mente humana ela não funciona dessa forma. A gente esperar se sentir pronto para agir é como esperar o mar ficar calmo antes de você aprender a nadar. A confiança ela não é um pré-requisito da ação. Na verdade, ela é consequência dele. Na vida real, geralmente acontece totalmente o contrário do que a nossa mente imagina. A confiança, ela não aparece como um sinal verde interno te sinalizando para onde você tem que ir. Na verdade, ela nasce em momentos totalmente comuns, pequenos, que às vezes parecem até imperfeitos. Bora pensar aqui em alguns exemplos, como por exemplo, você ter coragem de falar em uma reunião em que você se sentia extremamente tenso ali dentro, porque você tinha o cargo menor. Você conseguir mandar uma mensagem difícil para uma pessoa com quem você não conversava há muito tempo, ou para alguém com quem você tinha que pedir desculpas, sem entrar em um ambiente que você não conhece ninguém ali dentro e você tá tenso por ter que fazer isso. Você acabar tendo que se posicionar em algo que te incomoda para falar para alguém acerca disso. E antes de qualquer uma dessas situações, o que é comum de acontecer? Tensão no corpo vem subindo, os pensamentos começar a acelerar, uma vontade de evitar, de fugir, de sair correndo daquela situação. Uma pessoa que hoje ela aparenta ser confiante, ela não foi muito diferente disso em algum momento da vida dela. Na verdade, muitas vezes ela pode se sentir assim até hoje. A diferença é que elas não recuam da experiência desconfortável apesar disso. Elas agem apesar do desconforto. Elas sentem esse desconforto e vão mesmo assim. E a confiança ela nasce depois. A confiança ela não é uma euforia ou uma agitação que vem do nada. Ela é mais como algo silencioso que vem como um caraca, eu consegui fazer isso. Eu sou foda. Eu consigo. E cada vez que isso acontece, que você se expõe a uma coisa que é desconfortável pra você, o seu cérebro aprende uma coisa muito simples, mas ao mesmo tempo que é muito poderosa. Eu consigo me mover, mesmo quando eu sinto medo. A coragem heróica, ela não é confiança. A confiança de verdade, ela nasce da repetição. Para psicologia, a confiança ela não é uma coisa mágica que surge do nada, que cai do céu e que surge antes de você agir. É como eu havia falado antes. A confiança ela é um efeito colateral do nosso comportamento. Ela é uma consequência que surge depois que a gente age. Ela é fruto de uma história de aprendizagem. O que eu quero dizer com isso? Você tem que agir mesmo com medo e depois você ganha confiança. Só que é um processo que tem que se repetir e que tem que ter alguns cuidados. Por quê? Geralmente, o nosso cérebro ele não aprende com um discurso interno positivo como aquele que é espalhado na internet de você parar na frente do espelho, olhar fixamente e falar: agora você é uma pessoa confiante. Você vai conquistar tudo o que você quer na sua vida. O nosso cérebro ele funciona mais ou menos da seguinte forma. O nosso sistema nervoso ele tá o tempo todo fazendo uma pergunta muito simples. Isso daqui é seguro ou é perigoso? Quando você evita uma coisa, uma situação, você se escolhe ou foge e desiste de bater de frente com uma situação que te causa desconforto, o seu cérebro entende o seguinte: isso é perigoso demais, cara. Eu vou fugir, que é o melhor que eu faço, porque isso vai me manter vivo. Quando você age apesar do desconforto, quando você fala mesmo com a sua voz tremendo, quando você se posiciona, mesmo tendo com o coração acelerado, quando você vai agir, mesmo com medo paralisante te falando não vai, não vai, não vai, você envia outra mensagem pro seu cérebro. E não é a mensagem de que, putz, isso foi confortável, vou fazer de novo. Não. A mensagem que você manda é um pouco mais importante, que é a seguinte: eu fiz isso. Eu consegui fazer. Eu sobrevivi a isso. E cada vez que esse ciclo se repete de eu prometer algo pra mim mesmo, eu fazer e nada terrível acontecer como consequência, o seu cérebro ele começa a atualizar esses caminhos de mapeamento de medo que você tem. O seu corpo ele vai aprendendo pouco a pouco de que aquela situação que você temia não é uma sentença de morte emocional.
Ela não é uma humilhação garantida. Não é uma perca total do seu controle. E é por isso que geralmente no começo parece que é falso. E não é porque você tá mentindo pra você mesmo. Na verdade é porque o seu cérebro e o seu corpo ainda não têm dados o suficiente pra aprender aquele repertório novo. Ainda tá aprendendo aquela sinalização de que aquela situação, ela não é uma morte emocional. E isso acontece porque a confiança ela não surge na ausência do medo. Ela nasce quando o medo deixa de ser um impeditivo para sua ação. E geralmente isso só vai acontecer depois de pequenas exposições, muitas ações pequenas e imperfeitas, muitas promessas pequenas que você faz para você mesmo e vai cumprindo ao longo do tempo. É uma repetição constante que você faz. O corpo e o cérebro, eles não confiam em palavras. Eles confiam num histórico de ações contínuas, experienciadas e repetidas. Ah, Matheus, mas beleza. Se a confiança é aprendida através do comportamento, então talvez o caminho não seja mudar como eu me sinto. Talvez seja mudar o que eu faço quando eu tô sentindo. E eu vou passar algumas ideias aqui pra vocês de coisas que são efetivas na hora de construir confiança. E o primeiro é: faça promessas pequenas e cumpra elas. Isso mesmo, fazer promessas pequenas, seja pra você mesmo, seja pra uma pessoa em quem você confia. E a questão aqui é fazer promessas pequenas, não promessas grandes de uma vez. Como, por exemplo, você tem um trabalho para apresentar na faculdade, você bate no peito e fala: eu vou apresentar isso daqui sozinho para o auditório inteiro da faculdade. Não, aí também não. São promessas executáveis, que são pequenas, que você consiga cumprir, que você faça aos poucos, mas com constância. Por exemplo, você concordar consigo mesmo de responder uma mensagem que é importante. Você sair para uma caminhada de 10 minutos, que você acordou com um amigo. Você aprender a dizer não, pelo menos uma vez por dia, para algo que você diria sim, constantemente. E a cada promessa nova que você cumpre, você está sinalizando para o seu cérebro a seguinte mensagem: eu consegui fazer. E essa confiança, ela vai crescendo ao longo do tempo, porque ela cresce não a partir da intensidade das coisas que você faz, mas ela cresce mais a partir da constância e da repetição. E a segunda ideia que eu quero passar aqui para vocês é: haja com medo, mas em doses que sejam toleráveis, obviamente, né? Porque geralmente quando a gente espera que o medo desapareça pra gente agir, isso geralmente é a forma mais fácil da gente continuar parado no mesmo lugar. E essa é a ideia aqui. Você dá as mãos pra esse medo, imagina que ele é uma pessoa externa, você deu as mãos com ele e falou: beleza, você tá aqui do meu lado e a gente vai, apesar disso. Porque a questão é a gente agir mesmo estando com esse medo. Porque isso é a ideia da exposição. Fazer mesmo com medo, pra gente poder sinalizar pro nosso corpo e pro nosso cérebro de que aquela situação ela não é perigosa. Eu consigo lidar com ela. Mas, óbvio, fazer isso em uma quantidade que não te paralise. Uma quantidade que não vá te traumatizar. Imagina aqui comigo uma metáfora agora. Quando você vai aprender a nadar, você não chega na piscina e pula de uma vez no lado mais fundo com 5 metros e fica se rebatendo ali até conseguir sair. Não. O que geralmente a gente faz é, a gente coloca o pé no lado raso, a gente vai entrando aos poucos. Quando você toma confiança de estar ali dentro, aí você começa a tentar dar algumas braçadas para você aprender a nadar. A coragem, ela não é a ausência do medo. É a gente permanecer na situação que causa medo, causa desconforto, tempo suficiente para o nosso corpo e para o nosso cérebro aprender que aguentar estar ali, apesar do desconforto, é o que a gente precisa fazer para construir essa confiança. E a terceira ideia, que é uma coisa que a gente foi conversando aqui aos poucos em doses, é de parar de esperar chegar essa segurança emocional pra gente fazer o que a gente tem que fazer. A segurança emocional, ela não é o ponto de partida para você fazer. Ela é o resultado. Quem espera se sentir pronto para agir, seguro, confiante, fica esperando a maior parte do tempo. Porque a ação, ela vem primeiro. A sensação de segurança vem depois. Isso quando ela vem. E mesmo se ela não vier, a vida ela vai continuar acontecendo. E a quarta e última ideia é: troque o pensar positivo por coerência das suas ações. Não adianta você ficar repetindo frases bonitas na frente do espelho se você não tem atitudes coerentes com elas. A gente precisa alinhar o nosso comportamento, as nossas ações, aos nossos valores, mesmo quando é desconfortável agir dessa forma. A coerência com os nossos valores vai gerar estabilidade. E a estabilidade, por sua vez, vai gerar confiança. Não é porque você se convenceu que você consegue ter confiança, mas porque você se mostrou. Porque você foi na prática e sinalizou isso para si mesmo. Eu consigo. É a partir disso que você consegue estar presente
sem fugir de si mesmo. A confiança ela não é uma autoestima inflada. Ela é um histórico silencioso que foi construído a partir de experiências repetidas várias e várias vezes. E isso qualquer pessoa consegue construir. Você sentir insegurança não é um sinal de que tem algo errado com você, de que você tem uma falha interna. É sinal de que o seu corpo ele tá em contato com uma coisa nova, uma coisa que é incerta, de que você tá vivo, simplesmente. Do ponto de vista comportamental, nada do que você sente surge do nada, magicamente. A insegurança, ela foi aprendida, moldada por experiências que a gente viveu, por histórias de reforçamento, muitas vezes na tentativa de se proteger da dor. A insegurança ela não é um defeito. Ela é uma estratégia que em algum momento da sua vida fez sentido para você conseguir sobreviver. O problema geralmente começa quando a gente começa a tratar essa sensação de medo ou de desconforto como um inimigo que precisa desaparecer para que a gente possa viver. Quanto mais a gente tenta eliminar essa insegurança, mais ela se torna o centro da experiência da nossa vida. E isso é um truque muito engraçado na nossa mente. Quanto mais a gente tenta evitar o desconforto, mais a gente acaba se voltando para ele, porque as atitudes que a gente tenta fazer para evitar ele só fortalecem com que ele ocorra novamente. Só que o crescimento, a potencialidade da nossa vida, ela não acontece no conforto que a evitação traz. Ela acontece justamente no contato com aquilo que é desconfortável. A confiança, ela não nasce na ausência do medo, como eu já disse algumas vezes. Ela nasce justamente na disposição de agir mesmo quando ele está presente, sem lutar contra ele, sem obedecer a ele, simplesmente sentir ele presente e agir. Toda expansão, ela geralmente vem acompanhada de desconforto, e não porque é algo errado que está acontecendo, mas justamente porque tem algo novo sendo construído. A confiança ela é como um músculo, não tá doendo porque ela é fraca. Na verdade, tá doendo porque justamente você tá usando ela. E sentir esse desconforto, esse medo, não te coloca fora do caminho. Na verdade, ele te coloca justamente dentro dele. E se esse vídeo tocou algo aí dentro de você, talvez não seja porque você precisa mudar algo em você. Talvez seja porque você já tá em movimento. E você não precisa provar nada pra ninguém agora. E nem sair desse vídeo se sentindo confiante. Talvez o mais importante seja você simplesmente não se abandonar quando esse desconforto voltar a aparecer. Se faz sentido pra você, deixa aí nos comentários. Qual a situação na sua vida que te deixa mais inseguro hoje em dia? Porque ao mesmo tempo que você nomeia essa experiência, você também tá mostrando para outras pessoas de que elas não estão sozinhas nessa situação. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, talvez não seja porque você precisa mudar ou tem algo errado com você, mas talvez seja simplesmente porque você já tá caminhando, você já tá em movimento. Você não precisa provar nada para ninguém quando você sair daqui. Você não precisa sair com autoconfiança inabalável. Talvez a única coisa que você precise, que seja mais importante, é não se abandonar quando esse desconforto voltar a aparecer. Se fizer sentido pra você, me conta aqui nos comentários qual que é a situação hoje em dia na tua vida que tu enfrenta essa insegurança, essa falta de confiança. Porque além de você nomear essa experiência, que é algo que também é importante, você mostra para outras pessoas de que elas não estão sozinhas passando por essa experiência. E, se você quiser continuar essa conversa, me segue aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos e me segue lá pelo Instagram também. Eu posto bastante conteúdo por lá. Se você tem interesse em terapia, eu vou deixar um formulário de lista de espera aqui embaixo, ou se você quiser entrar em contato comigo, é só mandar mensagem lá na DM do Instagram. A confiança, ela não nasce do silêncio, ela nasce justamente do contato. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.